Dona Augusta, eu, Luiz Lima, da cidade mineira, hoje vim aqui na sua residência, no seu lar, né, para a gente fazer assim um bate-papo, uma entrevista com muito carinho. E eu estou aqui com muito orgulho. Isso, tenho certeza que Deus está iluminando essa nossa entrevista, vai iluminar essa nossa entrevista. Espírito Santo vai reinar junto com nós para que seja uma entrevista muito bonita, que é onde a Dona Augusta vai contar a sua história, a história de vida da Dona Augusta, do seu Arvelino Simão, que é o seu esposo, seus filhos e a sua comunidade, aqui na sua comunidade e também em nível paroquial. Hoje nós temos dia 20 do 12 do 2012, às 3 horas e 30 minutos da tarde. Dona Silvia não, né? Dona Augusta. Ela estava falando da Dona Silvia no momento atrás agora, né? Então, Dona Augusta, eu queria começar, primeiramente, dar uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Luizinho. Isso, eu queria assim também perguntar para a senhora, a primeira pergunta, como é o seu nome completo? Meu nome completo é Augusta Páscoa Zanete Simão. Zanete Simão, legal. E também, no caso, o nome do seu esposo? Avelino Simão. Arvelino Simão. Avelino Simão. Nome da sua mãe, do seu pai? O meu pai se chama Batista João Zanete. Batista João Zanete. Zanete. Certo. Filho de João, filho também de João Zanete, que foi um imigrante e fundador de Criciúma, da cidade de Criciúma. Certo. E a minha mãe, Maria Darós Zanete, filha de Domingos Darós e Augusta de Luca. A senhora poderia também, de repente, do seu Arvelino, falar o nome dos pais, se a senhora lembra? Os pais do Avelino, que é meu esposo. Certo. Fortunato Simão, filho também de imigrantes italianos, e Luísa Serafim Simão, também filha de imigrantes italianos. Certo, que legal. E, por exemplo, agora eu queria saber da senhora, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 9 filhos. 9 filhos. Sendo 5 homens e 4 mulheres. Certo. Se a senhora poderia dizer o nome do mais velho até o caçula? Só o primeiro nome. Eu comecei, o meu primeiro parto foram 2 meninas gêmeas, Maria Luísa e Maria Bernadette. Depois, Rogério Antônio. Depois, Raquel Augusta. Certo. Depois, Jorge Roberto. Em seguida, Roque, que já devolvi para Deus, com 35 anos. Depois vem Geraldo. Depois Luciana e por fim Fábio. Fábio, o caçula. O caçula. O caçula é o Fábio. Tá certo. E a sua terra natal, da senhora? Olha, eu nasci no Verdinho, que antigamente se chamava, quando eu nasci, se chamava Sangão Madalena. Depois, por causa de um time de futebol que meu pai fazia parte, mudou para Verdinho, por causa da camisa dos jogadores. Pertencente, lógico, a Criciúma, né? Certo, Sangão, Criciúma. Minha cidade, meu município, Criciúma. Legal. Com 9 anos de idade, meus pais, então, se mudaram e vieram morar, na época se chamava, ali onde meu pai veio morar, se chamava a comunidade de São Roque.
Certo, São Roque. São Roque. Hoje, essa comunidade, um nome até dado pelo meu pai, se chama Capão Bonito. Legal. Que tem uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida e assim. Então, esta é a resposta de... Certo. Vem aqui, o João Zanetti deve ser filho, quem sabe? Tem um João Zanetti chamado João Zanetti naquela região ali que a gente conhece, que ele era do sindicato também. É seu parente, de repente? Direção Sangão para frente lá. Ele era do sindicato? É, ele foi do sindicato dos colonos, parece. Meu irmão. Seu irmão? Meu irmão. Ah, que legal, eu conheço. Ele estive na casa dele. Meu né? irmão. Que gente boa que minha nossa, né? Muito amigo do falecido meu sogro, da minha sogra. Olha. Amigão mesmo do meu sogro ele era. Porque o seu sogro e a sua sogra eram eles são da Minunião, mas moraram também, são de Vila Maria, é dos João Maria, do seu João Maria. Vila Maria. Moraram Vila Maria, com certeza foi onde eles se conheceram com meu irmão. Com certeza. Com certeza. Vila Maria. Isso mesmo. E quando fala em João, que tem muitos na família, Conselheiro João Zanetti, que tem uma rua com este nome em Criciúma, é o meu avô. Ah, seu avô. Este que foi um imigrante e um dos fundadores de Criciúma. Certo. Ele veio com os pais, ele tinha 18 anos quando veio, 1880. Eu vou acender aquela luz ali que eu esqueci. Mas, então tá, dona Augusta, então quer dizer que o seu João então, vem ser no caso, seu irmão. Que legal, veja só, a gente começa a conversar. Aquele João que tu conhecesse era seu irmão. Meu irmão. Isso. Dá licença só um pouquinho que eu tenho que fazer uma ligação aqui para ficar mais clarinho, né? Certo. Deixa eu ver aqui se consigo deixar aqui no momento. Aqui assim. Certo. Ali assim, perto da... Aqui assim, do ladinho, que eu quero fazer uma iluminação melhor. Só um minutinho só. Assim, pronto. Tá certo, dona Augusta. Aí nós estávamos conversando desse assunto ali sobre o seu irmão. E eu queria saber também, assim, conversar na parte sobre a sua infância. Onde nós estávamos conversando. Infância. Então, como eu falei antes, eu nasci no Verdinho. Certo. Eu tenho memória desde que eu tinha 4 anos de idade. Isso. Eu pertenço a uma família de 12 irmãos. Todos eles ficaram adultos, né? Os 12, Sim. Sendo 6 homens e 6 mulheres. E eu sou a quarta dos 12, eu sou a quarta da família. Aos 4 anos de idade, eu digo que eu lembro, pelo fato seguinte: na época, todas as famílias, não era só a nossa, todas as famílias, depois de um trabalho muito pesado na roça de meu pai, minha mãe, então, ainda depois da janta, a gente rezava o terço, todas as noites. Que legal, né? Rezava o terço. Então, o terço era rezado todos de joelho, certo, na sala, meu pai, minha mãe e as minhas irmãs acima de mim. Eu, como tinha 4 anos, eu não era obrigada a ficar quietinha, ajoelhada, eu podia ficar à vontade. E daí, então, o que eu fazia? Eu pegava, ia pela casa fora e achava papeizinhos. Certo. E pegava esses papeizinhos e distribuía para cada um deles. Enquanto eles rezavam, eu distribuía os papeizinhos para cada um, deixava todos eles com o papelzinho, daqui a pouco eu ia e recolhia tudo de novo. Eu tinha esse costume de fazer isso. Um dia, no término do terço, e outra coisa do terço eu vou falar ainda, lembro uma coisa muito linda que era assim: depois de terminar o terço, de todos os 5 mistérios, a ladainha, aí vinha a minha mãe. Por exemplo, se tivesse um vizinho ou um parente doente, vamos rezar por aquele senhor que está doente. Certo. Se tivesse alguém em dificuldade de alguma coisa,
vamos rezar por aqui. Isso depois do terço. Depois do terço? Aí vinha tudo aquelas orações. Agora vamos rezar. Se tivesse morrido alguém, vizinho ou parente, vamos rezar por aquele. Se tivesse, lembro bem que naquela época dava seca. Certo. Se tivesse seca, então vamos rezar pedindo a Deus que nos mande chuva. Chuva. Ao contrário, às vezes tinha enchente. Certo. Nós morávamos perto do Rio Sangão. Certo. Eu lembro de muitas enchentes, muitas, só que a nossa casa estava no alto, na casa não vinha mais. Por exemplo, as minhas irmãs deixavam de ir à aula porque tinha uma ponte. Certo. E tem até hoje. Aí então, tinha enchente, então vamos pedir a Deus para que abaixe. Segure a água. Tinha toda as orações depois do terço. Tudo em função de comunidade. De comunidade. De comunidade. Pensando na comunidade, pensando no povo. Pensando. Então, eu digo que isso era uma atitude tão bonita que eu não esqueço. Veja só, né? Que benção, né? E um dia, terminando o terço, aí tá. Às vezes alguém dormia, deitado com a cabeça no banco. Isso. O meu pai pegava no colo e levava para a cama. Aí tá. E o meu pai um dia falou para minha mãe assim, no final do terço. Certo. Ele disse assim: ô Maria, eu tô achando que essa nossa filha, que era eu, sim, Augusta, vai ser professora. Aí a minha mãe assim, a minha mãe assim, por quê? Porque tu não vê o jeito dela? Ela distribuir papelzinho para todo mundo, depois recolhe. Isso é a atitude de uma professora. Sim, é papel de uma professora. É papel de uma professora. Com certeza. Por isso que eu digo que eu lembro quando eu tinha 4 anos. Olha só que benção, né? Não deu outra? Sim, sim. Não deu outra. Eu, da família, fui a primeira que continuou os estudos depois da 3ª série. Para formar-se professora depois. E aí eu me formei professora. Sim. E atrás de mim, então, vieram todos os outros abaixo de mim. Todos eles estudaram. Que legal, né? E se formaram, graças a Deus. Hoje nós somos ainda em 8 irmãos vivos. 8 irmãos vivos. 8 irmãos. E eram em 12? Éramos em 12. Em 12. E a senhora podia dizer o nome do mais velho ao mais caçula? Digo. Sim. Então, a minha irmã mais velha se chamava Enélia, casada com Deluca. Certo. A segunda, Valdina, casada também com Zanetti, mesmo sobrenome, Isso. Zanetti. A Carmela, casada também com Deluca. Depois vem eu, né, Augusta, Isso. casada com o Simão. Abaixo de mim, Irene, vê que são 5 mulheres. 5 mulheres, né? Irene, que é casada com Martinello. Aí, quando terminou, tem uma história engraçada. Certo. São tudo curiosidades que eu posso contar. Que é importante, com certeza. Com certeza, contar. É a história da vida, né, da senhora, e coisa legal. Olha a época, como é que era. Uma vizinha da minha mãe, uma amiga da minha mãe, quando eu nasci, eu recebi o nome da minha avó, que eu tenho muito orgulho de ter o nome da minha avó, Augusta Deluca. Oi, que legal. Tenho muito orgulho desse nome, eu gosto muito do meu nome. Páscoa, me colocaram Páscoa por causa que eu nasci dia de Páscoa. Ah, certo. Então, a minha mãe colocou Páscoa por causa que eu tinha nascido, mas sim, a Augusta é por causa da minha avó. E deixa eu dizer, uma amiga da minha mãe, quando eu nasci, eu já tinha nome e tudo, ela disse assim para minha mãe: ô Maria, se próximo filho que tu tiver, porque naquela época era tudo assim, 10, sim, 12, sim, tudo assim, isso, mais. As mães tinham que ter bastante, a minha mãe teve 16. Ó, Semi 12 vivo hoje, mas teve 16 a minha mãe. Nossa, então. É. Aí aconteceu o seguinte, a amiga falou para minha mãe assim: ô Maria, a próxima filha que tu tiver, se for menina, tu coloca o nome de Irene. E que eu te garanto que depois da Irene vem um menino. Não deu outro. A minha mãe colocou Irene, que é a minha irmã, que é abaixo de mim, certo, que é casada com Martinello. E
depois da Irene veio o menino. Aí veio o menino Antônio. daí. Isso. Antônio, casado também com a Zanetti. A esposa dele também é Zanetti. Abaixo do Antônio é aquele rapaz que tu conhecesse, que é o João. João É. casado com a Benfato. Abaixo do João, abaixo do João vem o Valdo. Certo. O Valdo, que é casado com a Sandra, mora em Curitiba. Até o Valdo nasceram no Verdinho. Nasceram Verdinho, até o Valdo. Verdinho, até o Valdo. Aí então, quando meu pai se mudou aqui, na época São Roque, hoje Capão Bonito, aqui então nasceu Flávio Zanetti, que é casado com uma italiana da Itália. Ele mora em Curitiba também, ele é professor da universidade. Certo. Depois do Flávio veio o Agenor. Certo. Casado com a Neide, mora em Criciúma. Depois do Agenor veio a Célia. Célia. Uma irmã minha que voltou para Deus muito jovem, com 33 anos. 33 anos, mas deixou um menino, Cristiano, que é o nosso sobrinho, que meu pai e minha mãe acabaram de criar. Certo. E por finalmente, depois da Célia, então veio o José Cláudio, que é o nosso caçula. Isso. Que mora em Curitiba. E veja só, nosso caçula está com 61 anos. 61 anos? 61. Olha só, né? E tudo vivo, 12 filhos. Não, tem 8 vivos. 8 vivos, certo, 8 certo. Vivos. 8 vivos, a senhora falou. 8 vivos. Veja só, o caçula com essa idade. O nosso irmão caçula, que é muito querido, ele vem muito na minha casa. Todos eles, a nossa família, apesar de, como eu digo, o caçula estar com 61 anos, nós somos muito, muito, muito unidos. Que benção, que legal. Tão e falar em unidos. idade, a data de nascimento da senhora, nós estamos conversando sobre... É dia 27 de março de 1932. Certo. E o seu esposo hoje, no caso, se tivesse vivo, estaria... A idade do meu esposo. Isso. A data de nascimento do meu esposo. Certo. Dia 12 de maio de 1926. 1926. É. Certo. Então tá, agora nós vamos partir, então vamos conversar. A senhora já falou algumas partes também, que entrou um pouquinho também da adolescência, né, junto, né? Da infância. A infância. Falei da infância. Então eu queria agora nós conversar sobre a adolescência, então, né? Adolescência, né? Isso. Adolescência, então eu passei aqui em São Roque. Eu falo São Roque porque naquela época era São Roque. Certo. São Roque, a igreja de São Roque foi aonde? Eu fui batizada. Fui batizada recém-nascida. Certo. Fui crismada com 6 anos. 6 anos. Por Dom Domingues de Oliveira, que era o bispo de Florianópolis. Certo. Que ele vinha só de não sei quantos e quantos anos, né? Isso. Dom Domingues de Oliveira. Eu fui crismada então com 6 anos. E fiz a minha primeira comunhão na mesma igreja com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Com 10 anos primeira de idade. comunhão. Então isso faz parte da minha adolescência, porque esta comunidade de São Roque, eu tenho uma história, uma bonita história também da minha juventude. Certo, que legal. A adolescência. E a minha adolescência, então, eu estudei também nessa comunidade. Nessa comunidade de São Roque. Que a escola ficava do ladinho da igreja. E me diz uma coisa, e a catequese? Como é que era aquele tempo? Assim? A catequese, quem deu catequese para mim foi um senhor, um santo homem que se chamava Luiz de Luca. O nome de Luiz. Ele olha só, ele era capelão da igreja. Certo. Ele rezava o terço todos os domingos que nós íamos,
e no terço ele rezava o Evangelho. Ah, legal. No terço ele rezava. E a igreja enchia, a igreja de São Roque enchia de gente nesse terço. Que legal, né? E esse senhor, Luiz de Luca, que por sinal ele era tio da minha mãe, irmão da minha avó Augusta, ele foi meu catequista e que me preparou que nos preparou para a primeira comunhão. Eu frequentava na época não lembro bem se era a primeira, segunda ou terceira série, porque foram essas 3 séries que eu fiz nessa que a senhora fez. que era só até a terceira Isso. série. Então ele foi meu catequista, nos preparou. A primeira comunhão, na época, era uma coisa assim, tão bonita, tão santa, eu diria assim, tão santa, tão divina, sim, que até hoje eu sinto o momento que eu recebi pela primeira vez a Santa Comunhão. de alegria, assim, no coração. Era assim, eu penso assim, ó, era como se eu estivesse recebendo alguma coisa assim, vinda direta do céu. Certo. No momento, assim, porque a gente foi tão bem preparado. Certo. Preparada que foi assim, o vestido da primeira comunhão era, cada um fazia o seu, tinha que ser manga longa, vestido longo, branco, véu, certo, e grinalda. Aquela veste para mim era assim, como eu digo, divina também. Imagina, né? Só, né? E eu também, isso da primeira comunhão. Passado um mês da minha primeira comunhão, na minha casa, lá onde a gente morava, morreu uma menina de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. E aí, na época, quando morria alguém, o caixão era feito numa serraria. Meu pai tinha serraria. Isso. O caixão foi feito lá na serraria do meu pai, o caixãozinho da menina. E a minha mãe, olha só, que eu sempre digo que a minha mãe, que eu estou vendo ela ali na foto agora, a minha mãe, eu tenho certeza que ela está no céu pela grande caridade que ela fazia. Ela tinha, sim, um dom de ser tão caridosa com as pessoas que vizinhos nossos, se ela soubesse de alguém que estivesse passando necessidade, ela já chamava uma criança, um filho, né, que ela tinha 12 filhos, sim, chamava uma criança, dava, ou era um bule de leite, ou era ovos, ou era, como é que eu digo, queijo, ou era carne, ou era um frango, alguma coisa, leva para aquela senhora, por exemplo. Aquela senhora ganhou neném, ela é muito pobre, ela não tem galinha para se alimentar. Então vai lá e leva para ela. Minha mãe era dessa forma. E em se tratando da minha primeira comunhão, do meu vestido de primeira comunhão, a minha mãe foi lá primeiro ver a menina que tinha morrido numa família muito pobre, dessas que moravam na beira do trilho. Sim. Sim. Da Estrada de Ferro. Estrada de Ferro que tinha para lá mesmo, e a nossa casa também ficava perto do trilho, mas não na faixa do trilho, né? Certo. E aí, a minha mãe veio, olha só também o respeito que ela tinha pelo ser humano, pelas pessoas. Não, pelos filhos. Ela veio, me chamou à parte e disse para mim assim, o Augusta, aquela menina que morreu, ela tinha o meu tamanho, sim, ela não tem uma roupinha para colocar para ela, para pôr no caixão, para levar para a sepultura. Tu não daria o teu vestido de primeira comunhão, o teu véu, a tua grinalda para a menina, para fazer a veste dela, para enterrar? Isso. A minha mãe pediu isso para mim. Pediu, Que quem comprou o vestido foi ela, e foi tudo, mas ela veio pedir para mim. Pedir, então, claro. Ela sabia o carinho que a senhora tinha para aquele vestido, né? Eu, na hora, eu disse, dou sim, mãe, dou tudo. Dou meu vestido,
que é lógico que a minha intenção era guardar por lembrança. Com certeza, com certeza. E aí eu dei o meu vestido de primeira comunhão e o véu, a grinalda e vestiram na menina. Isso. Ela ficou muito linda. Sim. E então, hoje, com certeza, ela é um anjo que está lá no céu. Com certeza. E uma coisa eu vou dizer para a senhora, porque a gente está aqui hoje, né? Eu, Luiz, estou aqui hoje fazendo essa entrevista, que está sendo uma benção. E eu digo para a senhora assim, ó, tudo que a senhora está falando da sua mãe, que a senhora está com o olho correndo uma lágrima de alegria e de emoção, eu sei por as pessoas do bairro onde eu vim aqui fazer esse trabalho com a senhora hoje, eu não estou aqui com certeza, eu vim aqui na Dona Augusta, eu vim procurar a Dona Augusta, não. A comunidade vim a pedido da comunidade. E isso foi comentado para mim, para o padre, para outras pessoas, da pessoa que a senhora é, da pessoa querida que a senhora é aqui na comunidade e que também sempre levou o carinho e levou um mantimento, alguma coisa para seres humanos que precisa, para a igreja. Isso que a senhora está comentando da sua mãe, a senhora também é igual. Com certeza. Com certeza, com certeza, tá? Só quero dizer isso aí para a senhora, mas a senhora pode continuar. Tá. Então, eu tive a minha adolescência muito feliz. Assim como a minha infância foi feliz lá no Verdinho, que eu sempre falo, eu queria que eu tenho 14 netos, certo? Tenho 14 netos, mas desde o mais velho 26 anos e o mais novo 5. Eu digo assim, que eu sempre disse, desde o meu primeiro neto, desde os meus filhos, eu gostaria que tivessem a alegria da infância que eu tive. Isso. No meio da natureza, no meio assim de amar a natureza, de amar tudo que envolve a natureza, de respeitar a natureza. Sim, que coisa linda. E assim, na minha adolescência, na minha adolescência não foi diferente. Eu era uma menina muito feliz mesmo, de reunir na nossa casa os coleguinhas, amiguinhos, primos, ou nem parente eram, mas eram colegas, amigos, e fazer aquelas festas de cozinhadinho. Isso. Nós fazíamos a casinha de vassoura, dessas vassouras que as mulheres faziam, vassoura para varrer o terreiro. Com essas coisas nós fazíamos a casinha primeiro e depois a gente fazia o nosso cozinhadinho. Sempre a mãe de alguém arrumava um frango para a gente fazer comida. Fazer uma comida. E era muito, nós éramos assim, era uma coisa muito feliz. Gratificante e que dava tanta alegria para a gente, mas uma alegria verdadeira, alegria, como é que eu vou dizer, uma alegria verdadeira. Sim, bem inocente e verdadeira. Não vinda de uma coisa química ou qualquer coisa, lá, sei lá o que, não. A verdadeira, genuína, a alegria genuína de uma adolescente. Certo. Né? Então, os nossos pais, meu pai, minha mãe, colaboravam direto com essa atitude nossa, de reunir na nossa casa os colegas para fazer. Isso, a senhora sabe também que eu vejo assim, dessa forma, que isso que os pais ensinavam, que a senhora na adolescência fazia essa brincadeirinha de cozinhadinho, já era uma forma que os pais tinham para as meninas e os meninos aprender. Sim. No futuro ser um pai, né, uma mãe, já aprendia, né? Com certeza, com certeza. Eu cheguei, como o meu pai tinha a serraria, eu cheguei a fazer uma casinha de tábua. Certo. E minha casa era assim, onde depois, de pronta, convidei todos os meus amigos e amigas para a gente inaugurar. Isso. Olha como era a minha casinha. Era na chácara dos meus pais, uma chácara muito grande que tinha. Eu fiz uma casinha com a cozinha,
uma sala e um quarto. Na frente da casa, um jardim. Isso. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para o meu pai para trazer do mato, que ele ia buscar madeira, uma bromélia. Ah, bromélia. Uma bromélia enorme. Isso. Daquelas que da madeira ele Sim. trouxe para mim, e aquela foi a planta que eu botei no jardim da minha casinha. Olha só. E quando a casa estava pronta, e até as camas assim, tipo armada, tudo pregado assim, sim, né? Isso. Na parede, isso. Eu pedi para minha mãe para eu dormir lá uma noite. Ah, é? Cheguei a pedir para minha mãe para eu dormir uma noite na minha casinha. Olha só. E aí a minha mãe não deixou. Sim, é complicado, né? Ela disse para mim assim, ó, Augusta, tu agora, tu tá pensando que tu vai ser bom para ti. Sim. Mas quando chegar lá nas altas horas da noite, tu vai ficar com medo. Vai se acordar, né? Vai te acordar e ficar com medo. Então, eu não permito que tu durma lá. Certo. E assim eu não durmo. Mas olha a que ponto chegou a minha... adolescência e esse momento, né? Momento legal ali, né? Momento legal. É verdade. Isso foi adolescência. Estudando primeira, segunda e terceira série nesta escola de São Roque. De São Roque. E eu sei até o nome da minha primeira professora. Como é que era? Era Josefina Mastella. E tem carinho, com certeza, a gente nunca esquece, né? Não, e essa foi a da primeira série. A segunda série foi Dona Maria das Dores, vinda de Florianópolis. Veio lotada, né? Na escola estadual, Dona Maria das Dores. Eu tenho uma lembrança de Dona Maria das Dores, se me permite. Sim. Aqui está. Legal. Olha a minha amiga aqui. Olha só. Minha amiga Olha querida, só. Minha colega. A amiga da senhora. O nome dela ali, como é que é? A dona... Doutora Zilda. A Zilda, né? Zilda foi minha colega. Essa foi uma santa também. Muito amiga. Muito amiga. É verdade. Agora, olha o que a minha professora da terceira série, que foi a mesma da segunda, Dona Maria das Dores. Olha. Que ela deu de presente para a senhora. Ela deu quando eu terminei a terceira série. Olha só, né? Agora, olha o que ela escreveu atrás. Certo. Eu posso ler? Pode. Não, pode até botar também. Eu puxei a máquina bem pertinho aqui, ó. Aqui é o Santo Antônio. É o Santo Antônio. Aí agora deixa eu registrar um pouquinho aqui a leitura ali, né? Registrar bem registradinho. Ali. Legal. Agora a senhora pode ler. Agora já quem vai olhar também depois vai ver também. Certo. E a senhora pode ler. Ela escreveu assim, por sinal, com uma letra muito bonita. Para a boa aluna Augusta Zanetti, uma recordação de sua professora Maria das Dores Silva, São Roque, em 16 de agosto de 1944. 1944. Que benção, né? Eu tenho ela guardada até hoje. Olha só, né? Que recordação legal, né? Legal mesmo, né? E olha o lugar que eu achei para ela. Dentro da nossa palavra de Deus, né? É. Isso. Já que eu tirei a Bíblia daqui, sim, eu só vou dizer um detalhe desta Bíblia. Sim. Esta Bíblia pertence... Quando eu casei, o meu esposo, o Avelino, já tinha essa Bíblia. Certo. Aí então ficou para nós dois. É a Bíblia que a gente sempre usou. Esta Bíblia, ela tem a minha idade. Certo. Aqui no começo está a edição dela. A edição dela. Dá ao Vaticano, 23 de setembro de 1932. 1932. A edição dela. A edição dela, quando ela foi editada. A Bíblia, 1932.
em setembro, né? Isso, de 1932. De 1932. Veja só que registro aqui. E tem mais uma coisa engraçada. Sim. A turma de Nova Esperança fizeram uma gincana. Certo. E dentro da gincana tinha uma tarefa de quem apresentasse a Bíblia mais antiga. Mais antiga. O Padre Alírio, nosso querido Padre Alírio... Eu estava registrando esse dia ali, nessa gincana. O nosso querido Padre Alírio disse para uma delas assim, elas foram pedir informação para ele. Ele disse assim, vocês vão na casa da Dona Augusta, que eu acho que ela tem uma antiga. Ele falou assim, que achava que eu tinha, porque eu acho que eu já tinha conversado alguma vez com ele sobre isso. Certo. Ele veio muitas vezes na minha casa, eu também fui muitas vezes lá conversar com ele. A mulher veio buscar a Bíblia, levou e ganhou a gincana. O primeiro lugar. Eu estava junto, eu tenho um vídeo registrado desse momento ali. Está registrado o vídeo. Sim. A hora que receberam o prêmio ali, tudo, desse momento, tudo. Essa Bíblia abençoada. Isso, que deu a lembrança para as pessoas, né, de muitos anos, nossa, né, que benção, né? Então tá, então agora nós vamos conversar sobre a juventude, né? A juventude. Da Dona Augusta, né? Tá. Como é que era assim? Então, a minha juventude foi assim. Quando eu saí da escola estadual de São Roque, e fiz a primeira comunhão, naquela época era assim, fez a primeira comunhão, terminou a primeira comunhão, como a crisma não é como agora, eu já tinha me crismado com 6 anos, então eu entrei para o apostolado da oração. Apostolado da oração. Eu quando entrei para o apostolado da oração, foi logo em seguida da primeira comunhão. E a senhora tinha o quê? Uns 11 anos? Por aí. E eu estou no apostolado da oração até hoje. Certo. Desde aquela época até hoje. Que legal. Quando a gente completava 15 anos, entrava então para a congregação das Filhas de Maria. Certo, com 15 anos. Com os nossos com 15 anos a gente entrava. Os nossos padres, que eram padres franciscanos da Forquilinha, certo. Nós éramos dirigidas por eles. Frei, né? Frei franciscanos. Isso. Eles então fundavam em cada capela um grupo de Filhas de Maria. Ah, que legal. E nós tínhamos então retiros, palestras, tínhamos dentro de Filhas de Maria nós tínhamos a fita. Eu tenho a fita guardada até hoje, até poderia ter preparado para mostrar. Sim. Eu ainda tenho a fita, mas já está guardada. Mas depois podemos bater uma foto. Uma hora dessa, não sei nem. Não sabe onde está também, né? Mas eu ainda tenho a fita de Filha de Maria, que era uma fita azul, claro, com a medalha. E, enfim, era uma congregação assim, muito ativa. Tínhamos encontros de capelas, por exemplo, várias capelas se reuniam ou na paróquia ou numa capela. Certo. Então era muito integração, bastante integração. A espiritualidade era muito intensa. Certo, muito certo, intensa. Que legal. Quando casasse uma filha de Maria, tinha que ter no mínimo 2 outras filhas de Maria vestidas de branco para acompanhar a noiva. Para acompanhar a noiva? Que legal, né? Então, por exemplo, quando eu casei, então convidei 2 para me acompanharem. Elas tinham que vir vestidas de branco e com a fita. Certo. Fita de Filha de Maria. Tinha que ser da... na minha juventude, eu então fui estudar como interna no colégio de Forquilinha. Certo. E eu fui lá, o que eu fiz no internato? Estudante no internato. A 4ª série, porque aqui eu só tinha feito a 3ª. Sim. Eu fiz a 4ª até me formar professora.
Até formar professor. Só que foi assim, quando eu completei 17 anos, então eu saí do internato porque tinha uma vaga, eu ainda não era formada professora. Certo. Eu ainda era estudante. Estava estudando ainda. Estava estudando, mas eu sair do internato porque tinha uma vaga de professora na escola onde eu estudei. Ah, que legal. Aí o que eu fiz? Com 17 anos eu comecei a dar aula e ser catequista. O meu catequista transmitiu para mim a função de catequista. Que legal. Esse Luiz que eu falei dele, sim. Que foi o meu catequista. Aí ele nomeou a senhora também. Ele nomeou eu no lugar dele. No lugar dele. Continuar. Então, a caminhada. Então eu dei catequese nesta igreja de São Roque durante 3 anos e meio. Eu dei catequese ali, porque dei também aula. Certo. Dava aula na escola e também... a catequese. A catequese era dada na mesma escola? Ou é na igreja? A catequese era dada na igreja. Na igreja, legal. Legal. Eu também, a minha foi na igreja e eu também dava catequese na igreja. Certo. Aí chegava no fim do ano, primeira comunhão e assim. Sempre orientada pelo frei franciscanos, que eles davam a orientação pra gente. Sim. Nós não fazíamos curso, mas nós éramos orientados por eles. Orientado. Quando ele vinha rezar missa na igreja, na capela, ele conversava, queria saber como é que estava indo a catequese e assim, marcava o dia da primeira comunhão, o dia das promessas do batismo, certo. Era tudo orientado dessa forma. Para fazer certinho. Individual, assim. Então eu ali, nesta comunidade, eu fui... como eu disse, né? Catequista e professora ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Que coisa legal, né? Que coisa boa. Quando eu me formei professora, quando recebi em 1953, sim, me formei professora, então aí eu não era mais, porque o meu cargo ali era de estudante, né? Isso. Então eu não podia ser titular. Com certeza. Quando me formei professora, então eu me deram uma escola no Morro Albino daí. A senhora daí já era titular. Daí eu era titular no Morro Albino. Porém, aqui no São Roque éramos em 2 professoras. Eu com a primeira e segunda série e outra professora com a terceira série. Terceira série. Lá no Morro Albino, onde eu fui titular, eu era sozinha, dando aula para a primeira, segunda e terceira série junto. Tudo junto ali. Tudo junto. Então, o que eu fiz lá? Também catequista. Catequista também. Continua a caminhada. Continuei sendo catequista. Eu tenho, tanto aqui no São Roque, como no Morro Albino, eu tive catequistas e alunos de escola. Certo. Porque não eram os mesmos. Tinha alguns que eram da 4ª linha, que eram meus alunos de catequese, mas não eram de aula. A aula eles iam lá e a catequese aqui. Com certeza. E eu tenho empresários de Criciúma, gente bem sucedida que até hoje me cumprimentam e me chamam ainda de professora. Não esquece. Porque eu fui professora de uns, professora de aula, de outros professora de catequese. Certo. Então lá continuei sendo professora e catequista lá também. Saí do Morro Albino lá da mesma forma, né? Sempre orientada pelo frei. Pelo frei, com certeza. Frei, lá também. Eu saí do Morro Albino só quando eu casei. Só quando casou? Quando casei. Tá, mas daí chega antes de casar, que a senhora falou. Só para dizer até quando que eu fiquei no Morro Albino. Certo, legal, legal.
Então, dona Augusta, a senhora tudo bem, fez essa caminhada toda aí bonita, linda, né? Linda, trabalhando para Deus nos dois lados. Porque a senhora estava dando educação no colégio, para os alunos, dando educação bonita, para aquelas crianças e adolescentes, jovens, e no outro lado já dando catequese na igreja. Poxa, que coisa linda. E é um orgulho e é gratificante para a senhora encontrar os meninos, as meninas, hoje, o moço, casado, né? Por aí, né? Com certeza, né? Se emociona. Com certeza. É uma